Nesta apresentação, vamos estudar os artigos definidos e alguns usos desses artigos que apresentam diferenças com a língua espanhola. Em alguns casos, vocês vão ver que esses usos em espanhol são condenados como se fossem incorretos, mas na língua portuguesa acontecem, e outros usos que diretamente no nosso idioma não existem. Vamos lá. Aqui vemos os artigos definidos que já estudamos e são os, as, correspondem aos artigos do espanhol el, los, la e las. Recomendo que assistam também aos vídeos de Jairo Beraldo, que está postado na plataforma, e também ao vídeo que eu preparei sobre contrações. No vídeo de Jairo Beraldo, além de considerar os artigos definidos, se estudam os artigos indefinidos e também apresenta as contrações que surgem a partir deles. O primeiro uso que vamos encontrar diferente ao espanhol é o uso do artigo definido com nome próprio. No nosso idioma, isso se considera incorreto. A língua portuguesa admite o uso facultativo de artigo diante de nomes de pessoas quando existe familiaridade. Uso facultativo significa que podemos utilizar ou não, sim, de qualquer das duas formas, é aceito na língua portuguesa. Aqui temos o primeiro exemplo que está tomado de um diálogo do livro Brasil Intercultural. Oi, a Sandra está? É a Raquel, da faculdade. Sim, é um trecho de um diálogo ao telefone. Então vejamos a pergunta. A Sandra está, começa com um artigo. E quando fala é a Raquel, da faculdade, também colocamos artigo diante do nome próprio. Outros exemplos. Me dá o telefone do Pedro. Vai rolar uma festa na casa da Márcia. Vejamos aqui o que acontece. Quando nós utilizamos o artigo diante do nome próprio, vamos ter que formar as contrações de uso obrigatório quando corresponder. Eu não poderia falar, me dá o telefone de o Pedro, ou vai rolar uma festa na casa de a Márcia. Não podemos. Devemos obrigatoriamente formar a contração se é que vamos utilizar o artigo diante do nome de pessoa. Outro uso é o artigo junto do nome de país. Em português, os países levam o artigo. Visitei a França no ano passado. Vou passear pelo Chile. Vamos fazer uma viagem ao Brasil. Aqui também acontecia a mesma coisa. Utilizamos o artigo diante do nome do país e, quando corresponder, devo formar a contração de uso obrigatório. Eu não poderia falar, vou passear por o Chile. Isso está errado, sim? Devo falar obrigatoriamente, vou passear pelo Chile. O mesmo no seguinte exemplo. Não poderia falar, vamos fazer uma viagem ao Brasil. Não posso. Devo falar, vamos fazer uma viagem ao Brasil. Sim? Temos exceções a esse uso. Nem todos os países se utilizam com artigo. Alguns países não levam. Por exemplo, Portugal, Cuba, Marrocos, Angola. Temos outros casos como Israel, Timor e outros exemplos, mas vejamos como é que fica numa frase. Visitei Portugal, ele vem de Cuba. Vamos conhecer Marrocos? Os estudantes são de Angola, sim? Como aqui não usamos o artigo, quando eu tiver que utilizar uma preposição, essa preposição vai ficar tal como ela é, sim? Não acontece aquilo que falávamos com os países que sim levam o artigo.
Finalmente, vamos ver o uso do artigo diante de pronome possessivo. Esse uso também é facultativo, isso significa que podemos utilizar ou não. Das duas maneiras que usemos está certo. Aqui no primeiro exemplo vemos um trecho da música Mama África que fala: Mama África, minha mãe, é a mais solteira. No nosso idioma isso não seria possível, nem pensamos dessa maneira. Nunca falaríamos em espanhol la mi madre, ou del tu discurso, ou en la mi casa. Sim, não falamos desse jeito, mas em português esse uso é possível e é muito comum. Gostei muito do seu discurso, esqueci a pasta na minha casa, só podemos andar pelo nosso bairro. Vejamos esse último exemplo. Solo podemos andar por el nuestro barrio. No lo diríamos así jamás en español, diríamos solo podemos andar por nuestro barrio. Então, aqui devemos considerar o mesmo que falamos quanto o uso dos nomes próprios e o uso com os países. Se for necessário, devo formar a contração. No caso de gostei muito do seu discurso, sim, eu poderia falar também gostei muito de seu discurso. Agora, se eu vou utilizar o artigo diante do pronome possessivo, devo obrigatoriamente formar a contração do. Gostei muito do seu discurso. O mesmo no seguinte: esqueci a pasta na minha casa. Eu poderia optar por falar esqueci a pasta em minha casa. Mas, como estamos utilizando o artigo diante do possessivo, devo formar a contração e o mesmo acontece no último caso.